cedo à noite, mas ele tinha uns compromissos lá com os filhos, então ele não poderia ficar. Mas foi muito bom a vinda deles aqui, ontem e hoje pela manhã. Pudemos conversar um pouco, estar também uma comunhão lá ontem à noite, hoje pela manhã, bem no horário do almoço. Foi bom. Essas reuniões que nós programamos aqui de gratidão, pelo menos na minha avaliação, tem sido muito boa. É sempre bom a gente talvez sair um pouco da rotina, né? Porque de uma certa forma nós temos uma rotina, quarta-feira, domingo pela manhã e domingo à noite, né? Aí tem esses trabalhos especiais que saem fora da rotina, né? Eu coloquei lá no grupo, precisava de um mensageiro, na expectativa de que algum outro irmão pudesse manifestar. Deixa comigo, mas ninguém levantou a bandeira. O que foi, Leite? Você está aí sorrindo? Minha esposa falou, se for falar, é responsabilidade do dirigente. Ah, é? Ou então eu poderia ter ficado sentado. Deixa ver, não, mas o dirigente, qual vai? Estava com um fulano e tal, aí subiu aqui a frente e ele se vira. Irmãos, nós vamos trazer uma mensagem, espero que a gente não demore muito, mas eu fico meio receoso de falar que não vai demorar muito, porque acaba demorando, né? Nós vamos procurar nessa noite responder uma pergunta. E a pergunta a primeira pergunta, no decorrer da mensagem virão outras perguntas. Mas a pergunta inicial é assim: por que as pessoas fazem o que fazem? Por quê? Existe um motivo. Por que razão as pessoas fazem aquilo que nós não gostamos? Por que razão as pessoas às vezes nos criticam? Por que razão as pessoas se entristecem? E assim sucessivamente, né? Existe uma razão, e essa razão, ela está na Bíblia. Abre a sua Bíblia aí em livro do Gênesis, se você puder usar a Almeida atualizada, revisada e atualizada, Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 31, nós não vamos ler todo o texto, mas nós vamos ver alguns versículos desse texto. O Gênesis capítulo 1 é onde nós temos o relato da criação, né? Mas tem algumas partes ali, toda parte é interessante, mas para o nosso estudo, o mais interessante está, primeiramente, no que Deus declarou em relação ao versículo 3. E aí vai outras declarações. Versículo 3, vamos ver o que nós temos ali. Olha só. Disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Na verdade, esse é o versículo 4, né? E viu Deus que a luz era o quê? Boa. Preste bem atenção nessas expressões. Boa, né? Era boa. Vamos lá no verso 10, o que está dizendo lá? A porção seca chamou Deus ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era o quê? Bom. Viu Deus que era bom. Versículo 12, né? A terra, pois, produziu ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, árvores que davam frutos, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E o que Deus viu? Viu que ficou bom, né? Viu que era bom. Isso era bom. Versículo 18, diz a Bíblia:
para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas, e viu Deus que era o quê? Bom. Viu Deus que era bom. Versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejavam, os quais povoaram as águas segundo a sua espécie e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Versículo 25. Também nós temos: e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Nós temos o versículo 25, foi ou 21? 25, né? Agora nós vamos no versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Era muito bom. Muito bom. Viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Nesta parte aqui, ele já tinha inclusive também feito o homem. E embora nós temos lá registrado como Deus fizera o homem no versículo capítulo 2, mas nessa parte aqui ele já havia feito o homem. Olha o versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que se dão semente e se acham na superfície da terra, de toda a terra, todas as aves que há fruto que dê semente, isto vos será por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fruto de vida, toda a erva verde que lhes dê será por mantimento. E assim fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A pergunta é: o que deu errado nessa história? Lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, nós vemos que Deus foi criado para a glória de Deus. Não é isso? Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e formei. Isso aí está também o quê? O homem. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, Paulo também fala a respeito disso, do homem ter sido criado para a glória de Deus. E também em Efésios, capítulo 1, versículos 11 a 14, também está falando sobre esta questão. A pergunta que nós fazemos então: o que deu errado nessa história? O que deu errado? Aquilo que era muito bom e deu errado. Poderíamos então perguntar: por que os filhos, ou por que o filho ainda pequeno pode ser tão teimoso? Quem não tem filho não sabe disso, mas quem já teve filhos, quem tem filhos, né? Pequeno, mesmo pequenininho, por que é tão teimoso? Já foi filho, né? Mas pode ser que você não se lembre de quando, da sua bem pequeno, bem ternozinho mesmo, que já teimava, já pirraçava, né? Já esperneava. E nem sempre é porque, às vezes, a criança está chorando porque ela pode estar com alguma dor. Pode sim, é verdade. Mas nem sempre é porque está com dor. É porque tem medo mesmo, por pirraça. É porque dentro daquele coraçãozinho pequenininho, dentro daquele ser pequenininho que existe, né? Tão tenro,
já existe o quê? Pecado. É? Porque o meu amigo ficou tão perturbado no meio da conversa. Estamos numa conversa com um amigo e de repente percebe que ele ficou transtornado, né? Certamente isso já ocorreu com algumas pessoas. Está conversando e de repente fala: o que aconteceu? Que a pessoa, o que foi que eu falei? O que eu fiz? E ele ficou tão transtornado assim, né? Por que o seu adolescente é tão irado, irritado, né? Os adolescentes costumam ser irados, ser irritados, se irritam com os pais, se irritam com os colegas, se irritam com todo mundo, né? Por que Luzimar está tão consumida pela depressão ou pelo desespero? Depressão e desespero. Luzimar aqui pode ser qualquer outro nome, tá? Não, não é ela não, é outro, pode ser qualquer outro nome. Na verdade, aqui estava o nome de uma pessoa daqui da igreja. Eu mudei para não. Por que você fica tão irado no trânsito? Aí os motoristas aí. Fica irritado no trânsito, irmão Sebastião? Fica irritado no trânsito? Fica não? Você, Edivaldo? Edivaldo parece ser mais tranquilo. É não? É não, né? Josué? Não fala nada mais. Josué acabou de falar que você fica irritado. Você não percebe, né? Ultrapassa um argumento. A maioria dos profissionais na área, nessa área aí, fica irritado. Eu já percebi isso. Mas eu não. Não vou dizer todos, não, mas quase todo motorista ele passa por um momento de estresse no trânsito que o irrita. Tem coisa que as pessoas fazem que deixa, tira ele do sério. E tem coisas que a gente também faz que tira o outro do sério. A pessoa, por exemplo, a pessoa te ultrapassar só para ter o prazer de ficar na sua frente, porque lá na frente não vai conseguir, porque tem uma fila de carro imensa, mas ele te ultrapassa só para ter o prazer de ficar na sua frente. Principalmente quando a gente está com o caminhão, é perigoso. A pessoa passa na faixa continuadora e te ultrapassa na frente, ele não abre o espaço, não tem como separar o Ele não calcula o espaço direito, acontece muito acidente nessa questão, né? E quando a pessoa, a gente percebe claramente que a pessoa está te travando no trânsito por puro prazer de travar no trânsito. Quando não tem possibilidade de você ultrapassar, ele diminui a velocidade. Quando percebe que tem possibilidade de ultrapassar, ele acelera o carro. Já aconteceu com você, Zé? Claro. Isso irrita. Mas por que razão? Por que fica irritado? Do trânsito. Por que aquele casal que era tão romântico agora está em pé de guerra? Por quê? Olhava assim aquele casal, exemplo, de repente a coisa desgringolou, virou. Por que Guilherme está tão envolvido na sua carreira? Isso aqui já é questão mais de profissão, né? Pessoa que dedica ao extremo na sua profissão. Aí ele perde contato com a família, com os colegas, ele se isola. Ele por que razão? Porque a sua filha ou o seu filho tem medo do que os amigos irão pensar. Por que razão nós temos medo do que o amigo vai pensar? Normalmente os mais jovens. O que o meu amigo vai pensar sobre isso? E isso acontece também no caso de tomar uma decisão de servir a Cristo com integridade de vida. As pessoas, os mais jovens em especial, têm essa dificuldade. Às vezes tem uma amizade muito bacana. O que o meu amigo vai pensar sobre isso,
receio de falar. Então a resposta para essas perguntas e outras mais perguntas, que aqui o rol de pergunta pode ir aumentando cada vez mais, a resposta para essas perguntas está de maneira clara na Bíblia. E a maneira clara que está na Bíblia é por causa daquilo que nós chamamos de coração. Coração. O homem que Deus fez era bom, conforme está escrito lá em Gênesis. Na verdade, era muito bom. Mas com a experiência do pecado, aqueles acontecimentos lá de Gênesis capítulo 3, o coração do homem se tornou mau, se tornou enganoso, se tornou corrupto. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Algumas Bíblias trazem perverso. É a mesma coisa, tá? Perversidade, corrupção, né? Olha lá, passa por um negócio. Desculpa. O escritor Paul Tripp afirma que não é possível compreender o ser humano sem entender o coração. Não é possível compreender o ser humano sem entender o coração. Ou seja, o interior das pessoas. Paulo usa a expressão o homem interior, conforme está em Efésios capítulo 3 e 16. O homem interior. Isso é o chamado coração. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O homem exterior é a parte física, a parte que nós vemos, a parte que nós tocamos. O homem interior é a parte imaterial, que em muitos casos a Bíblia chama de coração. Espírito, alma, nós não vemos, mas ela está aqui. E esse espírito, alma, está o quê? Contaminado pelo pecado. O coração é o termo usado para referir-se ao homem interior, representado por espírito, alma, mente, emoções, vontade, dentre outras questões. Tá? O coração é o verdadeiro eu. O coração é a essência de quem eu de fato sou. Isso é o coração. Quem eu de fato sou. Jesus usou a metáfora da árvore para representar o porquê as pessoas fazem o que fazem. Vamos ler lá Lucas, capítulo 6, versículo 43 e 45. O que Jesus está falando a respeito da árvore? Três ou seis? 6. Não há árvore boa que dê fruto, não há árvore boa que dê fruto mau, nem também árvore má que dê fruto bom. Uva, muito bom, né? Limão nem tanto. Por enquanto você não vai encontrar limão, você não vai encontrar uva no pé de limão. E nem tampouco vai encontrar limão no pé de uva, porque são árvores diferentes. Então, se a árvore é boa, ela vai dar fruto bom, mas se ela é má, ela vai dar fruto mau. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figo dos espinheiros, nem dos abrolhos se vindima uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o homem mau, do tesouro mau, tira o mal, porque a boca fala
Fruto aqui que Jesus está falando é igual ao comportamento. Claro que nós, seres humanos, ninguém vai encontrar de fato um fruto em nós, assim, algo para comer. Você não vai sair na rua ali e começar a colher laranja na orelha de alguém. Não vai ter. Mas é comportamento. Jesus está usando a metáfora de uma árvore para representar o homem. Então, fruto aqui é igual ao comportamento. As raízes da árvore são o coração. Nota que todas as árvores, a gente vê o quê? A gente vê as folhas e vê os frutos. E a raiz? Está aprofundada na terra. E não se vê as raízes. Mas ela só produz os frutos, só está bem florida, porque ela tem uma raiz que está sendo alimentada dos nutrientes necessários da terra. Nós, como seres humanos, temos aqui dentro um ser interior que também é como as raízes, ninguém vê, mas é exatamente essas raízes que existem aqui é que vai fazer com que nós produzimos frutos bons ou frutos maus. O problema das palavras, ações e comportamentos estão diretamente ligados ao problema do coração. Ação e comportamento estão diretamente ligados ao problema do coração, que é onde há uma solução abrangente e precisa ser aplicada. As raízes da árvore são o coração e elas estão o quê? Escondidas. As raízes das árvores são o coração e elas estão escondidas, difíceis de serem vistas ou compreendidas. Somos totalmente responsáveis pelo nosso comportamento por causa do coração enganoso e corrupto. Se o meu coração é a fonte do problema do meu pecado, então as mudanças permanentes devem sempre abranger a totalidade do meu coração. Paul Tripp, no livro Instrumento nas Mãos de Deus. Aliás, eu aconselho toda a igreja ler este livro. Instrumento nas Mãos de Deus. Isso, obrigado. Instrumento nas mãos do Redentor. Isso mesmo. Vale a pena ler esse livro. Se quiserem emprestado, eu tenho um. Sei que a Eliane também tem. Você também tem? Então tem 3 livros aqui. Dá para ler, todos lerem. Eliane, né? Hã? Eliane. Eu falei o quê? Eliane. Vamos ver o que diz Mateus capítulo 23, versículos 25 e 26. O que diz lá? Você colocou? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus certos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Dá para entender isso aí perfeitamente, não dá? Não adianta nós ficar bonitinho por fora, mas por dentro está cheio de mazelas, de pecados, de maledicências, de raiva, de vontade de triturar o outro e vai afora, Muitas coisas, não adianta. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 é um versículo que seria bom que todos nós memorizássemos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas é preciso de estar em Cristo, ligado nele. Efésios capítulo 20 também é outro versículo, capítulo 3, versículo 20, também é outro versículo que seria bom a gente memorizar. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quem é esse? Jesus. Ele é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, se nós queremos ter o nosso coração transformado, basta conversar com Ele. E Ele vai transformar o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser. E daí então as pessoas vão ver em nós algo de bom. Mas esse algo de bom exterior tem que começar lá no interior. Só quando o interior for transformado é que no exterior nós vamos demonstrar ser pessoas boas, pessoas agradáveis, pessoas com quem os outros têm satisfação em conversar. Eu acredito que todos nós já passamos por experiência de ficar entediado com algumas conversas de alguém. Puxa, fulano de novo. Todos nós já devemos ter esse tipo de experiência. Pessoas, por exemplo, que reclamam o tempo todo. Nas empresas costuma ter isso. Eu mesmo tive a experiência de uma pessoa que trabalhava com ela, reclamava o tempo todo. E uma das reclamações dessa pessoa é dizer assim: não gosto de depender dos outros. Mas como? O próprio cafezinho que a gente toma todos os dias, um simples cafezinho, né? Por quantas mãos passaram aquele café? Eu não produzi, não sou produtor de café. Se eu for um produtor de café, pode ser que eu tenha plantado o pé de café, na época da colheita eu tenha colhido, eu tenha secado, depois tenha ido para o pilão, porque pouco café eu não vou levar para uma máquina para beneficiar, que vai ficar muito caro. Vou lá para o pilão, todo mundo conhece pilão aqui, né? Tá, vou lá para o pilão, né? Faço a limpeza do café, depois vou lá para, não precisa ter uma torradeira, pode ser uma panela assim, eu toco, depois ou soco ele no pilão de novo, ou então tem aqueles aparelhos que chamam moedor, né? O moinho. Então aí, pode ser que eu não tenha dependido. Mas se eu moí ele no moinho, eu tive que comprar esse moinho, tive. Se eu fui para o pilão, pode ser que eu não tenha feito esse pilão, porque eu dependi de alguém para fazer. Então veja só, olha só, as coisas muito simples. Então nós dependemos das pessoas diariamente. Não existe aquela pessoa que possa dizer: eu não dependo de ninguém. Então, a mensagem de hoje, graças a Deus, foi boa. Amém? Não foi entendido. Foi quem? Não foi entendido. Agora eu vou dizer, eu vou Não quis dizer isso.